Fuck My Brain. Venha, venha, venha! Está começando um novo episódio do nosso videocast podcast da F My Brain. Segunda temporada, enfoderando o planeta e, como não podia ser diferente, mantendo a tradição dessa segunda temporada, só entrevistados enfoderados. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, vamos falar sobre geração depressão, uso excessivo de redes sociais. Fuck My Brain. E quem vai falar conosco sobre esse assunto tão urgente e importante para todos nós é Christian Dunker. Christian Dunker é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, coordenador do Laboratório de Teoria Social de Filosofia e Psicanálise da USP. Ele tem pós-doutorado pela Manchester Metropolitan University na Inglaterra. No YouTube, ele tem o canal Falando Nisso, que ele mesmo define como um experimento de discurso e de democratização do saber em psicanálise. E atualmente o canal tem ridículos 394 mil seguidores. A gente chega lá. É isso aí, pessoal. Tudo bem, Christian? Tudo bem. É um prazer estar com você, querida colega, amiga de escola, Natália, Luciana. Acho que vocês também estão num experimento de Fuck the Brains. Estamos juntos. Adoramos Fuck Brains. É isso aí. Adorei, porque o Christian já pegou a nossa essência, Exato. Entendeu? É isso. E quem somos nós? Sim, porque a tríade maravilhosa da F My Brain está aqui. Eu começo com ela, Luciana Chiesa, expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, com passagens em grandes multinacionais, agências de publicidade e consultoria estratégica de negócios e vendas. Olá, minha amiga. Olá, prazer, Christian, enorme estar com você aqui num tema tão importante, numa discussão tão atual, que a gente sabe que é super importante para qualquer geração, principalmente para essa geração que vai, né, em breve assumir grandes postos de trabalho, grandes lideranças. Então, uma discussão aqui muito importante para o nosso conteúdo. Natália Mestre, profissional com mais de 20 anos em jornalismo impresso e marketing digital e nos últimos anos empreendedora à frente da Emote com consultoria de branding e estratégia para marcas e pessoas, além de F My Brain. Oi, pessoal, meninas, Christian, que delícia você aqui com a gente. Num tema que, meu Deus, né? Você leu na bio aí, marketing digital. Então, sabe que redes sociais é um assunto que pega minha vida pessoal, profissional, pega tudo. E acho importante, em tempos de mais uma rede social, né? Lembrando, então, que a gente está com Threads agora. Então, como é que vai ficar na nossa saúde mental, minha gente, com tantas telas e tantas redes? Vamos embora pro papo, então. Bora pro papo. Mas antes disso, deixa eu me apresentar, porque eu sou a Marina Machado, eu sou jornalista com 25 anos de experiência, repórter de televisão, apresentadora, mas tenho deixado essa vida para trás porque meu negócio mesmo é falar de liderança e felicidade no ambiente de trabalho e tenho tido muitas experiências voltadas para isso. É um caminho que eu não quero voltar. Está maravilhoso. Agora, falei que eu não quero voltar, mas vou trazer notícia, porque esse é o meu papel. A gente não consegue, mas jornalismo, Não ele é dá, uma coisa, né? É da veia. Produção da veia. e jornalismo faz Exato. parte do DNA. Então eu vou fazer bem voz aqui de apresentadora de telejornal, Christian, porque é o seguinte, saiu uma pesquisa recentemente, então vamos lá. Uma pesquisa feita pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, com 50 mil estudantes, que aliás é bem relevante o número, estudantes de 13 a 18 anos, mostra um aumento significativo da depressão e sentimentos de desesperança entre os adolescentes. O curioso dessa pesquisa é que esse levantamento é feito anualmente, desde 1991. E na edição deste ano, ele mostrou que quase metade dos jovens concordam com frases como: não consigo fazer nada direito, não aproveito a vida, minha vida é inútil. O número é praticamente o dobro do que há uma década. Esse sentimento cada vez mais frequente vem sendo atribuído por especialistas ao uso excessivo das redes sociais. E que bom que nós temos o nosso especialista aqui para destrinchar isso, né, Christian? É um jeito, assim, forte de começar. Eu tenho um filho de 12 anos, a Lu tem de 10 anos. E quantos nos ouvem, vivem isso dentro de suas casas? É claro que as redes sociais atingem
Todas Todo as mundo. idades. Mas essa idade mais tenra de formação da pessoa, né, tem um papel tão importante, quer dizer, comece aí. Como é que você sente as redes sociais na saúde mental hoje dos jovens? Olha, eu acho que a gente precisaria ter um pouco mais assim de espírito de humildade ou de aventura, né, para falar desse tema. Porque, na verdade, nós somos aqui nessa mesa todos adaptados. Sim. Né? Nós não somos nativos digitais. Nós estamos falando de experiência que nos atravessou, nossa geração. E impacto de novas linguagens se mede, assim, pelo menos 3 gerações. Então, na prática, o que está acontecendo é que nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Quando damos um tablet para uma criança de 3 a 5 anos, quando deixamos certos conteúdos se vincularem assim livremente, quando, enfim, não conseguimos nem mesmo regular o tráfego, a distribuição de postagens, a monetização, ou seja, uma série de universos econômicos, sociais, culturais, que estão se entrecruzando aí num experimento inédito. É como se a gente estivesse vivendo aí no século XV, vendo um negócio chamado livro. Olha que incrível! Livro! Faz mal também, né? Ai, não fala isso. Pera que aí você dói em Não, mim. não pode falar mal de livro com a Marina. Fuck my brain. Fazer um gancho nesse ponto que você trouxe da adaptação entre gerações, né? Então a gente está falando que todas as gerações, desde que nos entendemos por humanidade, a gente vai se adaptando a novas linguagens. Mas o que você enxerga que é o impacto dessa tecnologia, dessa acessibilidade, do fácil acesso para a criança, que é diferente, por exemplo, de uma criança que teve um contato com o livro? Existe uma diferença que você vê entre a ponte da tecnologia com a ponte de um livro físico que desperta sentimentos, emoções e gatilhos mentais que levam a criança ou o adolescente para esse outro lugar mais da depressão, dessa tristeza profunda? Olha, tem países como a França que já estão criando políticas, né, de saúde pública, de saúde mental, para impedir, por exemplo, que crianças muito pequenas passem muito tempo diante de telas. Porque isso prejudica a formação do sistema visomotor, prejudica a compleição, né, a terminalização da cerebral. Né? Então, a gente acompanhou um pouco disso com as nossas crianças durante a pandemia. Elas saíam para um parque e elas se sentiam desorientadas, porque não tinham sentido de profundidade. Né? Ou crianças, bebês, né, que começam a colocar o dedo em objetos, imaginando que os objetos do mundo funcionam como as telas que se abrem, que se fecham, que você pode então passar de uma para outra. Isso tem óbvios prejuízos para a formação, né, tanto da relação com os outros, quanto da relação mesmo perceptiva com o mundo. E aí você vai escalonando. Você tem outro tipo de efeito para jovens, né, para púberes, você tem outro tipo de efeito para aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, você vai multiplicando, vamos dizer assim, as dificuldades, e aí fica mais difícil de você captar o que realmente está fazendo diferença para aquele sujeito. Né? Nossa Senhora. Eu fico aqui pensando, sabe? A gente está falando, né, de novas gerações, mas eu fico pensando, poxa, eu vou fazer 40 anos. Então, em tese, uma pessoa de 40 anos deveria lidar melhor com as coisas do que pessoas mais jovens. Mas é impressionante o quanto o excesso de telas ou as redes sociais afeta a nossa geração também. Né? Eu acho que a gente hoje se valida muito pelas redes sociais, se compara muito pelas redes sociais. Se olhar as redes sociais dá muito essa sensação de que parece que eu não estou fazendo nada bom para nós também. Né? Quantas vezes assim a gente vai começar alguma coisa, a gente quer tirar um projeto, por exemplo, do papel, e você olha e parece que todo mundo já teve essa ideia ou já fez melhor e mais rápido do que você. Então, assim, eu queria que a gente entrasse um pouco o quão hoje a gente tem as redes de fato afetando a nossa saúde mental em qualquer idade. Acho que está todo mundo escravo de viver dentro desse aparelhinho, né? Sim, e escravo e tendo efeitos, né, do uso, vamos dizer assim, excessivo de telas, mas também as voltas com a pergunta que existem bons usos para telas.
né? Existem qualificações de uso. Como é que rede social você está frequentando? Como você está lendo as redes sociais? Então, é como se a gente estivesse diante de uma espécie de salto, né, subjetivo que as pessoas precisam dar a partir dessa nova língua, dessa nova linguagem, né? Então, para a nossa geração, acho que um efeito muito pervasivo, um efeito muito ruim, que as redes sociais elas funcionam devorando aquele tempo de recomposição que a gente aprendeu a ter na vida. Né? O tempo da sala de espera no analista, o tempo na fila de banco, coisas que desapareceram. O tempo de ficar, vamos dizer assim, consigo. E sem pensar também, né? Aquele tempo do ócio, por exemplo, né, Cristian? Um tempo que você, sei lá, dava uma desanuviada, né? É que você dava uma desanuviada, mas às vezes, e aí o limite é pouco tematizado, né? Você tem aquela desanuviada que é, não quero pensar em nada. Sim. Eu tô tão estafado que eu chego em casa, ligo a televisão, abro uma cerveja. Esse é o péssimo. Sim. Esse é o soduco. Esse claro. é aquele que eu só consigo desejar negar a entrada de mais informação. Sim. O que acontece com esse sujeito? Ele, em tese, vai fazer uma doença psicossomática e ele vai se impedir de brincar com seu filho. Isso produz efeitos nas relações familiares. Claro. Isso produz efeitos da capacidade lúdica desse adulto. Então, daqui a pouco, ele só consegue organizar a sua vida em termos de pressão, descompressão, depressão. Sim. Por quê? Porque ele não consegue aquele trabalho a mais necessário para você ter uma qualidade de recomposição psíquica. Pressão, descompressão, não, muito depressão. Bom. Isso é muito Essa bom. série. Maravilhoso. E a série que somos vítimas, muitos, né? É interessante porque a gente fala muito do comparativo aqui, né? A gente já trabalhou isso em outro episódio também que a gente fez aqui no nosso videocast. Mas a Preta Gil veio a público. Hoje nós estamos gravando o episódio, ele será exibido aqui 2 semanas, talvez. Então, isso, para quem ouve, pode parecer uma coisa mais antiga. Mas ontem à noite saiu essa notícia e eu quero chamar a atenção para isso, porque a Preta Gil vem lutando contra um câncer. E ela, recentemente, também teve uma questão familiar muito sensível, porque teve uma questão com o marido dela, eles se separaram e tudo mais. E a notícia que vem é que a Preta Gil resolveu se afastar das redes sociais. Ela colocou da seguinte forma: eu decidi que preciso me ausentar das redes sociais e mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual, pois sinto que essa dor está atrapalhando o meu processo de cura do câncer. E aí me vem à cabeça, primeiro, a oportunidade que as redes dão para que a gente se exponha o nosso trabalho, as nossas crenças, as nossas vontades, mas ela totalmente abre para a opinião alheia. Para a volta, né? Para a volta. E as pessoas têm um prazer mórbido de realmente, e eu sempre me questiono, quem que de repente acorda e fala, vou criticar uma pessoa que eu nunca vi na vida, vou opinar sem ter conhecimento nenhum de base com relação àquilo que está acontecendo e a complexidade daquele momento, ou simplesmente você é um estúpido, né? Mas o quanto que as redes sociais acabam abrindo um portão para a nossa própria alma. Sim. Isso acho que é uma das coisas que a gente devia incentivar um pouco mais, né? A própria educação digital. E esse é um espaço que induz a gente a confundir dimensão pública e dimensão privada. Sim. Né? Então, você faz uma fala privada, falando que a Luciana gosta de chá e tem as suas andanças pela Índia e tal, no contexto familiar. Daí aquela postagem adquire 50 mil reproduções. Ou seja, uma fala privada vira pública. Sim. E fora do seu controle. Quer dizer, não e é às você vezes que do comanda. contexto, né, Cristian? E aí, Muito. fora do contexto. É. E muitas vezes o contrário. Uma fala pública que é usada para... Bom, então, a tua vida privada, você gosta disso, enfim, para abordar pessoas num outro contexto. O que acontece? Né? Você perde aquelas 2 experiências, que são experiências subjetivamente fundamentais, de transmissão, de transição e de mistura entre um e outro, que é intimidade e comunalidade. Né? Ou seja, hoje, nossos adolescentes, eles se queixam violentamente. Eu não posso contar minhas vulnerabilidades. E não posso dizer para minha amiga tudo que eu estou pensando. Por quê? Porque amanhã a gente briga e ela vai lá e posta. Resultado, eu tenho amigos que eles são ou públicos ou privados, mas eles não são íntimos.
Eu não consigo tratar e dividir com eles as minhas angústias, aquilo que eu não sei, aquilo que não vai pegar bem, meus preconceitos, inclusive. Né? Bom, do outro lado, eu também não vou conseguir estabelecer muito bem o que a gente chama de comunalidade, que é um agrupamento de processos civilizatórios, de respeito, de formações legítimas de autoridade, em que você opina, você se coloca, mas você não usa, por exemplo, rede social com nome falso para agredir uma pessoa. Bom, isso é o quê? Isso é ataque à nossa experiência do comum. Você não usa, né, um acontecimento na vida da saúde de uma pessoa para julgar assim, os seus aspectos morais ou a maneira como ela se comporta em relacionamentos. Né? Quer dizer, isso é falta de educação digital, isso é falta de civilidade digital. Né? Muito bom. E continuando pensando nessa divisão entre a saúde mental, né, nas redes sociais em cada uma das gerações. Acho que isso é super importante. E quando você me falou, eu pensei muito no que a Nath trouxe, da reflexão de como impacta nós, que somos essa geração da transição, né? Nascemos analógicos, viramos digitais, para gerações que já nasceram, né, digitais, a minha filha de 10 anos, e eu até vejo que ela nasceu em 2013, em 2013 ainda as redes sociais não eram fortes, até porque eu tenho poucas postagens e poucas fotos dela com celular. Depois de 2015 para frente, eu tenho muito mais foto dela. Então, eu acho que quando a gente fala um pouco disso, você já vê em estudos, em conversas, em debates que trazem esse antídoto voltado. O que eu devo fazer para cada uma das etapas, das gerações? Qual que é a melhor forma de lidar com as redes sociais? E também o que eu devo e não devo fazer como pai, como ser humano. A gente já entende, na nossa maturidade, com 40 anos, já nos fala, olha, isso aqui não é por aqui. Mas a criança, o adolescente, eles querem pertencer. Então, existe uma diferença dos atributos que movem cada um, né, de nós nessa construção. Como que você acha que essas conversas públicas já estão sendo faladas e um olhar mais assim emocional para isso? Bem legal uma palavra que você colocou e que, para alguns, é uma palavra-chave no próximo conceito de saúde mental, porque há um certo consenso que o conceito que a gente tem hoje, ele está muito ligado à funcionalidade e desempenho, ele está muito ligado a você conseguir cumprir assim, funções mentais superiores, mas ele desconhece experiências de sofrimento. Portanto, a gente precisa de um novo conceito de saúde mental. Não sabemos qual. Uma das propostas que eu acho bem interessantes é dizer assim, a saúde mental ela depende de experiências de pertencimento. Não? Ou seja, a violação de pertencimento, seja sua família, sua língua, sua religião, sua história, sua época, seu gênero, sua raça, são problemáticas, né? São transversalmente problemáticas do ponto de vista de indução de transtornos, do ponto de vista de risco e vulnerabilidade para a saúde mental. Então, como é que a gente pode, vamos dizer assim, transmitir, produzir uma cultura de pertencimento? O seu celular, sinto muito, mas ele não é propriedade privada sua. Por quê? Porque lá você toma posicionamentos públicos. Sim. Sobre nossa família, por exemplo. Sobre o seu grupo, sobre sua escola. Sobre o seu trabalho. Sobre o seu trabalho. Então, a gente vai ter que descobrir um jeito em que você partilha o seu celular, as suas conversas, até certo ponto, com os outros que te cercam. Ah, mas vá falar isso para classe média brasileira que diz, não, cada um tem direito ao seu quarto, ao seu isolamento, à sua solidão. Né? Esse dado aqui dessa pesquisa, e 50% de jovens entre 13 e 18 anos se queixando de sentimento de inutilidade, sentimento de fracasso, ele combina com um dado de pesquisa sobre solidão entre americanos. Né? Todos os estados, menos a Flórida, onde você tem muitos latinos, você tem crescimento exponencial do sentimento de solidão. E você tem crescimento de 1,5 a 2 da experiência de solidão, sentimento de solidão, de uma geração para outra. Então, nós, que somos os adaptados, nós temos assim quase 3 pontos a menos na nossa experiência de se sentir em solidão, sem solitude, do que esses garotos. E elas têm excesso de sociabilidade. Muitos contatos, muitas relações, muita performance, muito manejo, né, da sua personalidade digital, do seu avatar, e, vamos dizer assim, muita solidão
E isso, a gente sabe, é um elemento assim de base para afetar a saúde mental. Claro, é uma coisa de profundidade, né? A gente pode até, eu acho que essas novas gerações até sabem sobre sociabilidade e avatares no digital, mas talvez as relações, quando no pessoal, não sejam mais tão profundas, né? Como a gente, de repente, tinha. Não sei se pode ser um contraponto. Olha, eu acho que aí você tem um fenômeno que eu assim, chamo de descompressão narcísica. Lembra quando a gente vai para um mergulho nas profundezas? E depois você tem que subir devagar, porque a pressão lá embaixo é muito grande, haja vista o tal do submarino. Exatamente. Se você não presta atenção, que lá embaixo a pressão é uma, aqui em cima é outra. O que acontece? Você começa a desenvolver uma vida dupla. Né? E pior, né? Criminosamente não põe o seu nome. Portanto, você se demite da responsabilidade com a sua palavra. Então, você vai virando aqui no mundo digital. Daí você sai desse mundo e entra numa classe com outros, que você vai ter uma aula de Lacan. O seu tamanho diminui, você faz um comentário e ninguém te aplaude, você fala uma coisa, cancelamento, porque o outro olhou de um jeito, classes silenciadas, pessoas com medo, pessoas com temor de relações. Sensacional quando você falou da classe, porque eu me lembrei de um caso antigo já. E era um colega nosso, né, do meu marido, na verdade, e a gente foi numa festa de carnaval. E carnaval, né, só Jesus na causa, como dizem. E aí era ele de sunga com uma gravata. Tá tudo certo, sunga Carnaval. de carnaval. Tudo No certo. carnaval, aquela coisa toda. Só que eu não conhecia ele. E aí eu descobri que ele era professor de geografia. E aí eu falei, meu Deus, eu fico imaginando os alunos vendo o professor de geografia dessa forma, que não tem nada de problema. Claro. Mas a imagem que se tem de uma figura na posição que ela ocupa profissionalmente e dela como ser humano, ou seja, no público e no privado, né, na posição de trabalho, que me leva a questionar como as redes sociais também têm afetado a própria expressão das pessoas, porque hoje qualquer coisa que você publica, você representa a empresa, você representa aquela marca, e isso te poda na sua expressão. Né? Então, o que antes ficava atrelado à festa familiar, hoje é publicado e vai para o mundo também. E não você apenas é julgado, como todas as esferas que você tagueou no seu perfil, né? Então, você falou, Marina Machado da @FMyBrain. Se você deslizar, significa que isso gente, não me vai pra demitam gente. se eu aparecer de sunga em algum lugar. Não, tudo bem, não. Mas é bem isso. E outra, você não precisa ter publicado. Alguém pode publicar. Porque antes qualquer foto que fosse tirada ia ficar onde? Ia ficar no grupo, né? num número muito limitado de pessoas. E aqui eu vou acabar indo para 2 pontos que eu entendo serem importantes. É que é a vida profissional afetada por isso, me limitando como expressão individual. E a outra, e aí depois a gente pode dar um jump para isso, mas também esse olhar do mundo e essa pressão tão grande, porque antes a gente ficava com as notícias e as nossas burradas, né, feitas num grupo muito pequeno. Eu até já vi nas redes o pessoal falando, ainda bem que na década de 80 não tinha celular, porque senão, né, não tinha tido tanta graça, que hoje crianças se suicidam. Sim. Com muito mais frequência, porque o bullying é uma coisa muito maior. Mas eu sei que são assuntos diferentes, então eu queria focar. Vamos primeiro nessa questão, Christian. Como que eu, profissional, lido melhor com a rede social, uma vez que ela também me poda? Então, né, eu acho que aí a gente tem um processo paralelo à entrada do mundo digital e que a gente não percebeu que eles andaram juntos, né? Que é uma mudança no nosso modo de produzir e consumir. Né? Uma mudança que tem uma datação, né? Que tem que ver com consenso global, tem a ver com a globalização, tem que ver com a deslocalização da produção, tem que ver com flexibilização de jornadas, mas orientação para o desempenho e performance. Então, os jornadas de trabalho mais extensas, tem que ver com a pejotização generalizada, ou seja, todos esses processos que a gente pode chamar assim, processos neoliberais, eles foram acontecendo juntos com a entrada da linguagem digital. E o que é uma característica que importa para, vamos dizer assim, para a vida psíquica e para a saúde mental da moralidade neoliberal? Você deve olhar para a sua vida como se ela fosse uma empresa. Você é o gestor, Você né, é o gestor da sua vida.
você deve investir na sua educação, você deve ter riscos trabalhistas semelhantes a riscos amorosos, você tem que calcular resultados, você tem que se avaliar permanentemente, 360, sagital, por cima, por baixo, você tem que olhar para si como uma unidade produtiva. Olha aqui o que estão dizendo esses jovens, eu me sinto inútil. Por quê? Porque se estabeleceu e se interiorizou que a regra fundamental do reconhecimento é a utilidade. Ou seja, daí a gente propõe que saúde mental não tem que ver com bem-estar e nem com mal-estar. Tem que ver com a capacidade de estar, de ficar junto. Sim. Se você não consegue ficar junto com o outro, e ficar junto é difícil quando o seu mindset é trabalho, mesmo você estando fora do trabalho. É incrível. Eu nunca levantei no programa pra fazer isso. É a sua saúde mental. Vocês entendem? Não, é maravilhoso. Saúde mental é a sua habilidade de estar. Eu enlouqueci as câmeras agora. Então, vocês, mulheres, né? Tem estudos dizendo assim, você sai do trabalho, mas você não sai do modelo mental do trabalho quando chega em casa. Porque tem que administrar as crianças, porque tem que gerir o apartamento, porque tem a carga mental, bom, você continua trabalhando. Sim. Né? Resultado, se você não conseguir outra coisa além de se orientar e se estruturar em forma de trabalho, você está perdido, não tem cura para isso. Não tem como você separar, né, profissão e não profissão e falar em mediação da digital para isso, se você não tiver também uma atitude, vamos dizer assim, de conseguir se cuidar, se separar e encontrar dispositivos de sobrevivência na, vamos chamar assim, mentalidade do trabalho neoliberal. Só que é duro para quem é adulto, né? Já estamos aqui todas na faixa dos 40. Imagina para quem é jovem. Você não tem sequer estrutura, você não entende nem você. Você não tem estrutura para o básico ainda, né? Você não tem estrutura para o básico. Mas eu acho que ele falou uma palavra muito importante, né? Que é a validação da utilidade. Sim. Acho que essa palavra, ela é super forte para qualquer uma das gerações. A gente está falando de uma criança, a gente está formando as pessoas para serem úteis, não para serem seres humanos. O foco é ser útil. Se você não é útil no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, você não é alguma coisa. Então, acho que isso é uma discussão tão importante para a gente falar. Qual que é a relação da saúde mental com a utilidade? Mas você está falando um negócio que, para mim, é o que eu uso. Eu falo, para mim, Marina, eu preciso ser útil. Porque se eu não estiver sendo útil... Vem o vazio. Não vem. Não. Eu vou te falar que não vem. Não vem o vazio. Ok. Terapia. Pra mim vem. Então eu posso te ajudar. Não, porque veja, no vazio, eu lido muito comigo, eu trabalho mental, mas eu gosto de entender que estou aqui neste planeta para ser útil de alguma forma. Seja na minha conduta, seja no ato prático do trabalho. Quando eu falo da inutilidade, eu falo assim, uma pessoa que não tem utilidade é aquela pessoa que não está compondo com o coletivo, vamos colocar assim. Na sua percepção, Na né, minha. É. Mas eu acho que assim como eu tenho essa visão, é legal a gente colocar, lógico, porque podem ter outros entendimentos em isso. cima disso, né? É exatamente isso, mano. Mas eu, por exemplo, cara, e já usei disso para o meu filho. Eu falei, filho, você tem que ser uma pessoa útil, né? Para que serve você nessa sociedade? Você vai ser uma pessoa transformadora, você vai ser uma pessoa... Porque tem gente, eu temo muito, né, do não saber o que faço dessa vida, fico sentado jogando videogame, né? Quanto que isso está sendo útil para o seu desenvolvimento? Mas antes do Christian falar, eu acho que é um puta ponto, porque eu acho que existe uma diferença tão grande entre o que fica sem fazer nada jogando videogame, né? E, coitado, tem muita gente que ganha muito dinheiro jogando videogame, então não é mais um bom exemplo, né? Mas, assim, vamos colocar uma pessoa que, em tese, não está produzindo, né? Porque estamos aí na moeda da produtividade, para a gente que acha que a gente precisa ser útil e mudar o mundo e transformar. Eu acho que existe, assim, tantas nuances disso que vem da base do que o Christian falou, que é a gente nasce, se desenvolve e, infelizmente, vai morrer com a lógica de que a gente precisa produzir, precisa se ver como estrutura de produtividade e parecer produtivo.
Isso é um ponto muito complicado, que eu acho. Não basta você ser útil do que você entende como utilidade, mas é a validação da sua utilidade para o outro. Se as pessoas reconhecem a sua utilidade, que eu acho que é onde mata. Tá. E a questão da utilidade, ela é tão também tênue, né? O que é ser útil? Porque, dependendo da pessoa, se ela fica calada, ela é mais útil do que falando. Olha, eu deixei a plaquinha nota 10 do lado de fora do estúdio. Olha, que absurdo! A gente tem uma plaquinha nota 10 aqui, 10. Eu vou pegar, peraí, vou pegar o 10, dá o 10 aqui. Cadê o 10? A Marina enlouquecendo as câmeras do estúdio hoje. Nota É isso, 10. nota 10. Obrigada. Nota 10. Mas Nota isso não é o 10. nosso 10. Nosso 10 é muito mais roots. Eu vou pegar depois. Então, Christian, a gente queria muito ouvir você falar sobre isso. O que a Lu levantou tão bem, né? Olha a discussão que nós três levantamos. O que é a utilidade, a saúde mental e o digital. Meu, agora a coisa vai Fuck your brain. fuck my brain. Porque Achou que ia ser fácil, Christian? Eu tô aqui com 3 mulheres, já tava esperando isso. Porque eu acho que essa lei, vamos chamar assim, né, a lei da utilidade, ela é particularmente agressiva e invasiva para quem está assim entrando no mundo. Né? Para quem está descobrindo o mundo, falando, vou ter que ter um lugar nesse negócio. Né? Eu tô ferrando a cabeça do meu filho quando eu já falo. Temos que ser úteis. Sim, Com certeza. com certeza. Ele tá Eu não queria dizer isso dessa forma, gente mas eu acho que fala. encontrou as palavras que eu não Marina, poderia terapia saindo pronunciar. daqui. Exato. Acabou. Porque vamos pensar assim, a dignidade do inútil. Né? A dignidade do inútil. Tem que botar um título. Quando a gente é bem pequeno, né? Criança, bebê, qual que é a utilidade desse ser? Me fazer feliz. Zero. Porque é o seguinte, tudo que é útil pode ser substituído por algo mais útil ou menos útil. Tá. Né? A utilidade é uma categoria que se aplica à relação entre fins e meios. Né? É útil para um determinado fim. Né? Sim. E envolve determinados meios, que são as tecnologias. Então, quando a gente olha para uma criança bem pequena, a gente diz assim, isso aqui é ridículo porque é completamente inútil tudo que eu estou fazendo com ela. Por quê? Porque eu amo essa pessoa pelo que ela é, não pelo que ela faz. Sim. Os cachorros, por exemplo. Os cachorros. Né? Exatamente, os animais. Você não precisa fazer Exato. nada para ser amado. Sim. Né? Aliás, você faz peraltices, coisas erradas, rabisca a parede, Sim. espelha sons e etc. E todo mundo diz, que Faz xixi amorzinho, na cara da faz mamãe. xixi, dá trabalho, Sim. geme à noite. Você diz, aquilo é o inferno. Mas você ama mesmo assim. Por quê? Porque você está aprendendo ali um sentido de insubstituibilidade. Né? Muito legal. Eu não gostei mais de você, pai. Eu quero outro pai. Minha filha falava isso. Eu dizia, você vai ter um probleminha. Vê aí na praça. Dá uma procurada, depois você Dá me uma fala. procurada. Tipo assim, esse adolescente eu quero trocar. Cadê manda outro, vem com defeito, vem com... Ela tá aqui. Você nem se coloca essa alternativa. Por quê? Porque são coisas inúteis. E aí eu vou começar a enumerar. O amor é uma coisa completamente inútil. Sexo, então, para que serve? Bom, se você me responder para ter bebês, eu vou dizer, e os bebês para que servem, né? A filosofia para que serve? A arte, para que serve a arte? Você vai começar a perceber uma série de coisas que, assim, claro que você pode pôr na chave do útil. A arte serve para a gente faturar com museus, criar exposições e vender filmes. Mas você vai dizer, a arte não é só isso. Tem que ter algo além, Subjetivo. senão não é arte. É, a É subjetividade. outra coisa. Intangível. É o intangível ou o que o Kant chamava de dignidade. Sim. As pessoas têm dignidade, elas não têm valor, por isso elas não têm utilidade e não devem ser julgadas pela sua utilidade. Bom, Kant morreu. Dizem que não funciona mais. O que a gente está enfrentando é dentro do axioma da utilidade, uma coisa um pouco pior,
quer dizer o seguinte, como é que eu faço você se tornar mais útil? Como é que eu faço você produzir mais? Como é que eu faço você acelerar? Como é que eu faço para você entregar mais? É isso aí. Qual que é a chave simples para isso? Vou te fazer sofrer. É isso aí. Vou deixar você com medo de perder emprego, vou te deixar inseguro do ponto de vista da avaliação que você vai receber, vou te deixar confuso do ponto de vista do bônus que você vai receber, eu vou te deixar, vamos dizer assim, se sentindo inadequado, insuficiente, inútil, porque daí você produz mais, vou te deixar cansado, vou produzir mais sofrimento para você para ter mais desempenho. Isso desde que Jack Welch descobriu que vamos demitir 10% dessa turma aqui, independente do resultado. Por quê? Porque você cria medo, você cria ódio de um para o outro, e isso tudo gera aumento mais de produtividade. A gente está falando aqui em mundo digital, como é possível que hoje a segunda coisa que mais monetiza é ódio? Sim. Sim. Os haters. Mas escuta, nós estamos falando em ódio igual a dinheiro, é isso? Sim. Sim. Quando, né, a gente entendeu que a sociedade ia chegar neste olhar, né? E porque a rede social, ela traz isso, como a Marina bem colocou, essa criação de perfis fakes para comentários, você tem uma voz, uma força ativa que as pessoas, naturalmente, e eu entendo que por uma opressão da sociedade de várias coisas que você enumerou aqui que geram essa altíssima busca por performance, ela acaba, na verdade, gerando um sofrimento que gera um sentimento de ódio e raiva muito maior e ela entra na rede social para desopilar praticamente tudo isso. O que significa desopilar? Muito bom. Nesse caso, para mim, é liberar todas as Vem de emoções fígado, não e vem sair alguma coisa de cima fígado? para baixo. É. Gozar. A gente só fica no ódio porque é gostosinho o ódio. Quanto mais a gente odeia, mais a gente intensifica, a gente tem um inimigo, tem um sentido na vida. Essa cara vai se ferrar, ela me ofende. Olha só o tesão. Terapia! Não, tudo bem. Não O que eu tô dizendo? Não é Isso terapia, mas Isso é baixa qualidade de exato. satisfação. Exato. Eu estou sugerindo que Ah, as sim. pessoas façam terapia. Alimentar um processo de ódio é uma coisa muito não saudável. Né, para Não, mas a isso eu acho que pessoa. mas é um ponto que tem total a relação com a depressão, para mim, né? Dois sentimentos que são super fortes, que eu acho que um trampolim da rede social é a depressão e o ódio. Sim. E aí são sentimentos que antes, como sociedade, a gente não tinha essa discussão e hoje eles estão totalmente correlacionados. Porque se eu não sou útil, eu estou depressivo. E se eu também não sou útil, eu tenho um ódio, porque eu não consegui chegar lá também. E de quem é útil. Exato, é. Eu acho que tem uma junção aí dos dois elementos que a gente geralmente não associa a depressão com ódio, né? Perfeita a tua colocação, a gente concorda mesmo assim, teoricamente com ela, pelo seguinte, o que existia antes desse novo modo de produzir e consumir? Né? Existia uma moral orientada para vamos proteger o trabalhador. Leis trabalhistas. Existia uma coisa chamada fundos de pensão, que era para você poder se aposentar. Existia uma coisa como ensino, existia uma série de proteções ao trabalhador. Por quê? Porque ele era capital. Porque eu não posso perder ele para a concorrência. O que acontece? Você vai se sentindo substituível. Você vai se sentindo substituível. Hoje, você pode perder. Ou seja, você mudou a política para o sofrimento. Dentro disso acontece o que você colocou, né? Dizer, eu estou sendo, então, por meios técnicos, por estratégias de discurso, instado, né? Mobilizado para sentir ódio. O ódio nasce de onde? O ódio é, nesse caso, uma transformação do medo. O medo vem acompanhado da insegurança, desamparo e outros afetos que são mobilizados para isso. Então, veja só a situação que a gente se encontra. Tem uma voz dizendo assim, odeie, seja mais agressivo, saia da sua zona de conforto, quebre limites, avance em cima do outro, vá para a concorrência e você fica agressivo. Sim, né? E daí você transforma isso em adrenalina e mais inputs. Só que, o que você faz com o efeito subjetivo disso? Você fica com raiva, você fica com ódio do mundo, dos outros. Onde isso vai parar, esse ódio, esse gozo por odiar? Ela faz assim, ela bate no outro Volta para você. e volta para você.
Por quê? Porque você bate no outro, o outro devolve, o outro não tá nem aí, ele dá um unfollow, ele te responde com uma patada na cabeça. Ele tem um chefe, quer dizer, então você vai ser demitido, mesmo seguindo todos os rules. Resultado, a depressão, ela tem muito que ver com essa ideia. Eu comprei todas as regras do jogo. E no final, eu dirijo isso, que me foi criado contra mim mesmo. Eu fui insuficiente, não cuidei da minha empregabilidade, não tratei das coisas como devia, me tornei inútil, não estudei, não fiz, etc. Eu sou inadequado. Porque eu peso errado, porque eu tenho a voz errada, porque nós nos tornamos com a internet, com as redes sociais, que o Freud chamava de hipermorais. Dizia, o neurótico, ele não é um ser amoral. Pelo contrário, ele se imagina num estado de hipermoralidade que tem que ver com o que ele gostaria de ser. Que é o que os caras estão dizendo pra gente, olha só, seja esse que você não é. Sempre o que está faltando. Você fala isso e eu fico até um pouquinho envergonhada, porque normalmente eu trago o livro do entrevistado. E você tem uma biblioteca, você não tem um livro, né? Você com esses inúteis livros, por Você exemplo. tem, livros e livros e livros. Eu tenho que te dar o meu depois. Livros e livros e livros. Estão aqui os livros. Qual é o maior queridinho aqui? Tem? Olha lá, Inúteis e Úteis. O Palhaço Psicanalista é um livro que eu fiz com um amigo meu, o Palhaço, vendeu mais de 100 mil cópias, o que é uma coisa bizarra para quem vem na academia, que nunca imaginou que ia ser lido por um público mais vasto, né? Então, ele tem um carinho, um cuidado que eu gosto bastante. Em compensação, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma ganhou um jabuti e ele me tornou conhecido como a pessoa que pensou o Brasil como uma cultura de condomínios fechados, alfavilles, prisões, mas também comunidades e shopping centers, e que esse livro é casado com Reinvenção da Intimidade, que é uma versão mais soft deles. Quem que eu deveria amar mais? Não, você tem que amar a você, inclusive, que é o criador. Mas eles são todos meus filhos. E você vai lançar um outro, eu quero falar sobre ele. Mas, por que eu chamei a questão do livro? Porque eu não vou trazer um seu. Sinto muito. Eu devia ter trazido um meu. Não, imagina, isso não é uma coisa que a gente pede aqui, mas no nosso... É aquela coisa que você espera do convidado, que ela chega com a mão abanando e o estômago vazio. É uma história à parte, inclusive, de um episódio com o comandante Luca, mas tudo bem. É que a gente está falando agora, né, de como a gente é afetado pelas redes e do ódio, o que pega na gente, talvez. E este livro que eu trouxe hoje é O Ego é o Seu Inimigo. Nem sei se você concorda com essa afirmação. Jacques Lacan concordaria com isso. Jacques Lacan, o famoso psicanalista francês, né? Obrigada. Morto em 1981. Ele não só dá o nome, como a data do falecimento. Isso é maravilhoso. Ele escreveu a Wikipedia. Muito obrigada, Christian. Então, assim, para quem não está assistindo e está ouvindo apenas, veja, ouça O Ego é o Seu Inimigo, Como Dominar o Seu Pior Adversário, de Ryan Holiday. Eu não vou dar todo a credencial do Ryan Holiday, mas é enorme. Não mais do que de Christian. Mas ele tem uma frase aqui que ele fala do fracasso. Aqui estamos nós vivenciando as agonias inerentes a qualquer jornada. Talvez tenhamos fracassado, talvez tenha sido mais difícil do que havíamos previsto alcançar no nosso objetivo. Ninguém é permanentemente bem-sucedido e nem todos encontram sucesso na primeira tentativa. Nós todos lidamos com reveses ao longo do caminho. O ego não apenas impede que nos preparemos para essas circunstâncias, como muitas vezes contribui para a sua ocorrência. A saída, o caminho para retomar o progresso requer uma reorientação e mais autoconhecimento. Não precisamos de piedade, nem de nós mesmos, nem de mais ninguém. Precisamos de propósito, equilíbrio e paciência. Ponto, parágrafo, travessão. Sua opinião, por favor. Concordo no varejo, discordo no atacado. Adoro essa conversa. Adorei. Propósito, eu acho que é uma palavra possível para o que a gente na psicanálise tenta produzir, levantar, criar no sujeito, que chama-se desejo. Né? Mas há outros nomes para o desejo. A saudade é um nome para o desejo, a ambição é outro nome para o desejo, a angústia, às vezes, é outro nome para o desejo. Enfim, o propósito, às vezes, é uma forma de pensar o desejo muito ligado à utilidade.
Mas e o ego? Estamos chegando lá. E o ego? O ego, de fato, ele é um inimigo, né? Porque existe uma contradição, um conflito de base estrutural entre o desejo e o ego, né? Ali onde você sabe quem você é, você desconhece o que você quer. Ali onde você aprende e descobre o que você quer, você já não sabe mais quem você é. É uma regra, uma lei clínica. Dava um episódio inteiro. Então, o que eu estou querendo dizer assim? Aquela pessoa que cultiva, né? Eu sou o gerente, eu sou o CFO, eu sou. Ela, dali a pouco, está se perguntando, mas o que eu quero mesmo? Sim. Qual que é o sentido Quem eu desse sou negócio? mesmo? São as mais Não, perdidas. eu sei quem eu sou. Sim. E quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais eu me identifico com o meu ego, né, pior fica para eu saber o que eu quero. Vamos pensar nas imagens daquele que sabe o que quer. É o viajante que não tem nada, é o errante, é o poeta louco, é o apaixonado, é aquele que está vivendo uma espécie de crise, né? Ou de, vamos dizer assim, desprendimento, ou de inconsequência. Inclusive, quando a gente pensa no... Ele é louco, porque ele vai gastar todo o dinheiro, e na velhice ele está fazendo coisas erráticas. Esse é o Cazuza, esse é o desejo. Esse é o cara comprometido mesmo com o desejo. Ah, não, é muito para mim. É muito. Eu preciso de mais ego, eu não aguento se for só pelo desejo. Ok, então que funcione assim como uma contradição, como uma tensão. Agora, você se entregar, né, quer dizer, para o cultivo do eu, e as redes digitais elas vão ser um meio ótimo para isso, porque elas vão te oferecer, né, o eu é um sistema dual, imagens e uma sensação, por mais que você saiba que aquilo é mentira, de que está todo mundo numa festa incrível, com imagens especulares, o eu tem que ver com imagens, e você perto disso é nada. Por quê? E essa experiência, eu volto aqui, experiência de salubridade tem que ver com intimidade e comunalidade. A gente deve poder se sentir uma pessoa comum. Que fracassa, verdade. Que é mais um na fila do pão, que é um entre outros tentando fazer alguma coisa para o clima não detonar todo mundo, menos. Bom, isso você fala, a pessoa diz, é certo, mas como é que faz? Onde muito eu estava pensando, né? Que eu acho assim, que a gente tá vive muito a questão do você é o gestor da sua vida. Eu acho que isso é um problemaço em algumas vezes, quando a gente está falando desse mecanismo. Porque se você é o gestor da sua vida, você é o único estritamente responsável pelos seus fracassos, pelas suas conquistas e tal. Então, assim, fica muito pesado quando não dá certo. E principalmente quando você olha a vida do outro sobre uma ótica completamente editável, que é o que você vê nas redes sociais, e parece que ele não fracassa. Então, essa ideia desse gestor, dessa jornada aí do herói que a gente vem vivendo, que é esse pensamento, né? Então, você consegue, no final vai dar tudo certo. Quanto a gente não perde, né? No meio do caminho. E assim, eu acho uma coisa que eu queria também te ouvir falar, sabe, Christian? Dentro dessa lógica, então, você é o gestor, existe essa lógica da autorresponsabilidade. Então, em tese, deveria ser muito fácil a gente pegar e não ser viciado nisso daqui, no sentido de eu comando esse dedo, certo? Sou eu que deveria comandar o tempo que eu fico aqui, o quanto eu olho, o que eu sinto. Então, queria que você falasse um pouco o quanto as redes e a tecnologia, enfim, tem mecanismos de psicologia mesmo. São feitas e que operados são por feitas para que você algoritmos. não tenha o controle que você acha que você tem, né? Perfeito. Quer dizer, isso é um dos pontos criminosos dessa história, né? Você recebe uma imagem, mas você não conhece o espelho, né? E ninguém vai dizer isso para você. Sim. E ali funciona a regra do quanto mais, quanto menos, menos. Então, você está debatendo com um meio que não é neutro, né? Todo mundo sabe dizer isso, de jornais e etc., mas a gente ainda não fez a experiência de tomar consciência crítica desse reflexo, vamos dizer assim, dirigido, que a gente recebe do outro, né? Mas eu acho que o elemento assim, mais crucial nessa conversa é o sentimento de inadaptação que isso gera, né? Ou seja, eu estou sempre não adaptado a mim mesmo. Eu não posso estar em paz comigo mesmo.
Eu tenho que estar em uma espécie de inquietação permanente. Daí você vai dizer depressão, ansiedade, TDAH. Uma forma de sofrer que é completamente nova. Como é que trata isso? Vamos voltar num ponto ali que a gente falou dos jovens que sofrem bullying, etc. Qual é a diferença desse bullying para o bullying no qual a gente que estudou naquele colégio que você conhece sofreu? Podemos falar. Colégio Visconde de Porto Seguro, grande casa. Os garotos não têm mais direito ao esquecimento. Não tem. Você voltava pra casa, né? E o bullying, teoricamente, não te acompanhava tanto. Mas agora Tudo ele bem, vai. às vezes ele ficava. Hoje, você tem um problema que é a internet não esquece. Sim. Gente, eu era Tá chamada... registrado. Tá Eu registrado. era chamada de Dumbo. Eu tinha orelha de abano, até eu operar e tirar o aparelho, porque eu era um negocinho, né, na infância. Eu tinha orelha de abano seríssima. Eu era chamada de Dumbo. Dumbo, pra quem não sabe, é um desenho de um elefante. Nossa, a gente tá tendo que explicar o Dumbo. Dumbo é duro. Meu Deus, Não tem. mas... Dumbo, galera. Não, Gente, Dumbo, não, Gente. para. Dumbo é um elefante, né, orelhas enormes, tal, não sei o quê. Só que isso era na minha classe, não na sociedade, Exato. entende? Não era onde eu olhasse e ia ter um post falando que eu parecia o Dumbo. Ou né? o grupo de WhatsApp comentando que você parece o Dumbo, que você fica toda hora sendo lembrado, né? Não, o nome do grupo de WhatsApp é Dumbo. Exato. Sabe? É duro isso. Agora, eu não quero deixar ninguém deprimido, porque essa não é a minha função aqui. Mas o nosso tempo está se aproximando de um você tá encerramento e a triste. Lu quer falar um negócio. Não, só que você terminou você estava falando do ponto Não, da não, Nath, eram duas coisas. Então, uma a gente não tem memória, né? Quer dizer, a gente não se livra, né, Sim. de tropeços que acontecem com as pessoas reais e comuns, de preconceitos, de falas que você não queria dizer exatamente aquilo e etc. Ou seja, não só é editado a Sim. imagem da felicidade, mas é editada a sua vida Percepção também. para o mal. Sim, A sim. Preta Gil que Sim. deu o depoimento aqui. Bom, ótimo. E do outro lado? Do outro lado, você está num regime de produção, na imagem de si e de desempenho, que não tem memória. Pô, o cara ganhou o Oscar, o Grammy, 3 Leões de Ouro. Ah, mas ele não entregou esse quarter É aqui. verdade. Põe pra fora. É verdade. Fala, cara, a minha história paradoxal. Não não tem diz valor, nada, né? não tem valor, só vale o último capítulo. É isso? É isso. Que Infelizmente. tá pagando na ponta. Você fala as duas coisas, vai ficar difícil. Para um mal, memória infinita. Para um bem, a memória tem um esquecimento problema no imediato, né? hipocampo que você não agrega valor pelo que você fez anteontem. É um vapor, né? Livros. Ah, Já faz aqui 10 anos. Livro, Acabou. você falou uma palavra mágica, porque tem um livro novo chegando, é isso? Agora em agosto? Tem, Mas já está. Tá funcionando, hein? Vocês estão... É que apareceu aqui na tela para você que nos estamos ouve. funcionando. Para você que nos ouve no Spotify, apareceu aqui na nossa tela principal o novo livro de Christian Dunker, Lutos Finitos Infinitos, que está na pré-venda agora em julho, mas o programa irá ao ar próximo no comecinho de agosto. Então, em agosto já dá para comprar e receber bonitinho. Fala rapidinho, Christian. Tem gente mais louca que eu, né? Meu editor, realmente, é um livro, demorou 6 anos para ser feito e ele nasceu no contexto da perda da minha mãe, do luto que de repente me tomou, e eu que trabalho com isso, e de repente a coisa entrou, e como diz a minha filha, você não termina esse livro porque você não consegue largar sua mãe, deixa ela aí, e no meio, enfim, várias outras coisas, e é um livro que tem uma espécie assim, a tentativa de juntar o que se disse sobre o luto em psicanálise e tal, e de propor 2 ideias mais ou menos simples. A primeira é a seguinte: quando é que termina o seu luto? Que era a minha questão. Quando esse negócio acaba. E esse negócio acaba. É claro que minha mãe continua comigo, eu tenho saudades dela, mas eu posso lembrar dela sem dor. Sim. Tem um momento em que isso acaba. Quando é que isso acontece? E a resposta que eu dou é que quando você junta esse luto com outros lutos. De si mesmo, outras perdas, ou quando você junta isso com o luto dos outros. Isso faz com que o teu luto se torne potencialmente infinito. Para o mal, é para o bem. Né?
Aqueles lutos em que você não tem o corpo, e os lutos baseados na injustiça, ou os lutos das pessoas invisíveis que não tiveram direito à campa durante a pandemia, os lutos daquelas que são inúteis, que não contam. Como é que a gente faz o luto dessas pessoas? Dos que morreram em massacres, dos que, como meu avô, desapareceu numa batalha na Rússia, onde morreram 60 mil alemães, e que nunca tem corpo, e que não sabe estar vivo ou não. Como você faz para lidar com experiências como essa? Então, esse livro tenta enfrentar isso. É bom, propõe ali um modelo lacaniano, Lacan, um psicanalista francês, que, enfim, considerado Morreu em complicado. 1981. Nasceu em 1901, foi um leitor do Freud. Então, tem um modelo lá que eu proponho, né? Amo-te, Christian Dunker. Gente, que livro bonito. Lindo. Nossa Né? Senhora. Emocionada. E eu acho um assunto tão rico e a gente não gosta de falar. Eu sei que destoa totalmente do que a gente está falando, né? Mas a ideia do falar sobre a morte, preparar sobre a morte, lidar com a necessário, morte, né? é necessário e a gente foge por ser uma dor. Agora, É uma coisa inútil, né, morte? Acho que eu acho altamente Não, inútil. Fuck my brain. E, Nath, eu acho que o luto, né? E não falar sobre o luto que a gente está conversando é algo da sociedade. A gente não foi ensinado a lidar com a morte, né? Eu lembro que eu tive uma passagem muito significativa quando a minha avó morreu, quando eu tinha 13 anos, e eu já fazia terapia naquela época, e aí o terapeuta falou para mim, mas a única coisa que você sabe no dia que você vai morrer, no dia que você vai nascer, é que um dia você morre. Eu fiquei completamente revoltada, agressiva com ele, falei tudo o que eu pensava, e ele olhou para minha mãe e falou, hoje a Luciana começou o processo de terapia dela. Falar sobre isso, porque eu tenho muita dificuldade com a perda, né? Eu tenho um apego maior do que pessoas comuns, então é algo que realmente vou devorar o seu livro, porque eu preciso conversar e entender, né? Essa é a minha passagem, é algo que para mim muito me dói, a perda, de qualquer característica. E aí, acho que a gente falou muito da rede social, da depressão, né, de todos os gatilhos que a gente tem, mas eu queria ouvir de você, tá bom, quais são os antídotos que a gente tem? O que a gente pode saber como mãe, ser humano, geração millennials, o que a gente pode fazer de diferente para olhar essa rede social com fatores positivos no nosso dia a dia, ensinar os nossos filhos, saber as dosagens, né, as aplicações, e tentar parar desse alarme, né, do desespero e realmente colocar em prática coisas que a gente pode mudar nessa construção de uma nova linguagem que ela não vai embora. Exato. Para responder a tua pergunta, eu vou ter que vestir a máscara do Dottore La Pestis, que era o que enfrentava a peste na Idade Média italiana. Porque as linguagens digitais são uma peste que estão por aí, a gente não sabe como ela se transmite e como tratá-la ao final e ao cabo. Mas eu acho que existem, sim, várias boas medidas que a gente precisa cultivar e, de fato, aprender a fazer, né? Então, mediar o uso de rede. Quer usar rede? Conversa sobre. Isso significa o adulto aprender sobre o universo da cultura digital, não só da linguagem digital, e o adolescente, a criança, aprender a partilhar aquilo que é a sua experiência, a gente viu, entre o público e o privado. Ou seja, conversar sobre situações de hating, de bullying, de gaslighting, de racismo, de assédio, de impropriedades que hoje estão sendo vividas na calada da noite ou no quarto fechado. Sim. Segundo lugar, a gente precisa localizar quais são as boas práticas. As escolas estão fazendo isso hoje, né? Ou seja, há muito na linguagem digital que te leva para a poesia, para a escrita. Há canais que fazem divulgação semi-científica, falam umas bobagens e etc. Mas, em geral, não agridem os outros, né? Ou seja, escolher bem, né? Hoje, se a gente perguntar... quais são os podcasts legais? Quais são os podcasts bacanas? Do ponto de vista de saúde mental, vamos dizer assim, não vai ter uma resposta. Incrível. Para qualquer coisa tem um ranking, uma lista e etc. Vai ter uma resposta quantitativa. Ah, esse aqui é grandão, esse aqui é pequeno. Qual é o bom? Por que esse é o bom? Por que a gente não trabalha com mínimos recursos de eu quero mais marco jurídico, eu quero mais direito ao esquecimento, eu quero menos perfil falso, eu quero menos agrediu, você falou em responsabilidade aquela hora, não é a responsabilidade que faz a gestão ruim, é a culpa. Sim. Você chega lá e diz de quem é a culpa, não é de quem é a responsabilidade. Exatamente. A responsabilidade é, tudo bem, eu respondo pelo que eu prometi, pelas condições que eu tive, pelo que eu posso fazer, e não respondo pelo que me ultrapassa.
E tem uma terceira dimensão, que é implicação. Ou seja, se implicar nos efeitos do que você diz. Então, boas práticas considere que você vai postar no alcance que você tem hoje, que isso vai ficar numa memória e que talvez seja uma opinião meio passageira. Como você faz para, assim, modalizar os teus afetos, tuas opiniões, de tal maneira que você passe a valorizar mais o diálogo e menos isso que as pessoas chamam de lacração, também de cancelamento. O que é isso? São práticas de silenciamento. São práticas de eliminação do outro. São práticas de segregação digital, que acontecem à luz do dia e todo mundo batendo palma. Né? Quer dizer, há boas práticas. Vamos nos dirigir para a cultura, vamos dirigir para aquilo que eu chamo assim de a nova elite digital, que não é a elite dos universitários, dos poderosos, dos ricos. É uma elite formada por uma nova comunalidade que tem, inclusive, uma dimensão global, internacional. Onde você tem causas aí se organizando, onde você tem respostas, inclusive políticas, que podem agenciar e agrupar as pessoas. Né? Veja que na nossa conversa a gente só explorou linguagem digital como solidão, individualização, apartamento. Mas tem um outro lado. Claro. Mas é difícil. É difícil, porque aí você vai entrar numa comunidade onde não tem carteirada, onde eu não sou mais o Cristo, eu sou uma voz que está falando ali no meio. Isso é super legal, isso é democrático, isso é boa prática, mas a gente também não está muito acostumado. Dali a pouco pisou no seu pé, eu vou embora e xingo todo mundo, quero detonar esse negócio. Até porque, só um detalhe, a gente está falando de redes que são empresas que o objetivo final é lucrar. Exatamente. Né? Então, o que são boas práticas feitas por 2 pessoas perto de más práticas feitas por milhões que dão audiência, que dão alcance? Claro. É aí que a gente vai para um lado que fica difícil esse controle, né? O engraçado é que a gente estava olhando para ele E fazendo assim, ó. E aí eu pensei naqueles bonequinhos que ficam no carro com a cabecinha solta, sabe? Para quem assiste, se reparar, volta um pouquinho e passa a gente em velocidade. Vocês vão ver a gente fazendo a cabecinha assim para o que o Christian estava falando. Agora, não sei Mas se uma você... última coisa. Pode, Por favor. Quer dizer, antes da última vai ter uma quando última. a gente está cansado, sofrendo, no corner da depressão, o que acontece? A gente pede para o outro escolher. Manda um negócio, ele não quer escolher nada. Manda eu vou ficar passando o dedo aqui. É verdade. Boas práticas começam por você. Você é responsável pelo clique que você dá. Maravilhoso isso. É como quando você entra numa livraria. Você não vai conseguir ler tudo. Você escolheu esse o bom, ganhou. Escolheu o ruim, dançou, amigo. Responsabilidade da escolha de para onde você vai. Ia ganhar nota 10, mas vai ganhar 12 horas e 8 minutos, que é hora agora. Porque vocês ouviram? Vocês vão trocar por outro, né? Peraí, ouve isso aqui. É a hora do nosso boom. Fuck my brain. Pois bem, na hora do nosso boom é porque tá tudo muito legal, tá tudo muito bonito, mas agora a gente vai dar aquela resumida em um minutinho. Começando com você, Natália Mestre, o que, na sua visão como expert em estratégia e comunicação de marcas e pessoas, quem nos ouve, o que pode fazer quando a gente fala de geração, depressão, uso excessivo das redes sociais? Bom, muitos pontos, vou tentar resumir alguns. Bom, primeiro, eu acho que é um pouco do que o Christian terminou de falar. Você ter muita noção de responsabilidade sobre o que você vai consumir e principalmente sobre o que você vai fazer, dizer, né, sobre as vozes que você está ampliando ou silenciando. Né? Então, tentar ter um pensamento muito crítico diante das redes sociais. Né? E uma segunda coisa que me ajudou muito em falar de saúde mental é de fato, delimitar o tempo de uso de tela. Isso fez uma diferença enorme na minha vida. Antes eu acordava e a primeira coisa que eu fazia já era olhar e eu percebia que aquilo já me deixava completamente ansiosa e fora do foco de qualquer coisa. Então, assim, acordar, não pegar o celular de primeira, fazer outras coisas, ter outras interações, fazer uma atividade física, viver e voltar para eles depois, fez um negócio gigante na minha vida. E também não ser a última coisa que eu faço antes de dormir, senão aquilo também deixa meu cérebro pensante e eu não desligo. E então, o seu sonho vai pro beleléu. Com certeza. Então, são ações aí um pouco mais práticas, mas que funcionam. Sensacional. E você, Luciana Chiesa, sob o seu olhar de expert em gestão estratégica e inteligência de mercado?
Olha, como a Nath disse, são tantos pontos, né, que a minha cabeça está aqui fervilhando, mas eu gostei muito de uma fala sua sobre você é o gestor da sua vida, né? O quanto a gente coloca a palavra gestor da vida, que para mim começou a gerar síndrome da utilidade, que logo tudo que você faz ou não faz está sendo frustrado e gera uma frustração que gera uma depressão. Então, como a gente conecta, né, essas frentes, que é um impostor, né, totalmente linkado àquilo que a gente está falando. E como a rede social, ela é realmente esse trampolim. Acho que a gente está vivendo um experimento. Acho que isso é super importante. A rede social, há 10 anos atrás, é muito diferente do que ela é hoje. A penetração dela é muito diferente. Os conteúdos são muito diferentes. Então, a gente vive uma sociedade de experimentação. E a gente sabe que a mudança é a única constante. Então, ela vai mudar, não existem regras claras, mas existem padrões que a gente já entendeu como sociedade que são importantes para aplicar no nosso dia a dia. Assim, a gente consegue sofrer menos com essa nova adaptação na linguagem, porque ela não vai embora. Eu preciso me adaptar a ela para que ela não vire gatilhos de outras frentes, né? Eu acho que esse, para mim, é o grande ponto da rede social. Ela desperta no ser humano e ela acelera gatilhos que a gente poderia ter numa jornada de vida, só que ela agora coloca na velocidade 10. Tudo na rede social te leva 10 vezes mais rápido, né? Dessas sensações, dessas frustrações. Então, eu acho que a gente tem que ter muito essa conversa, esse diálogo aberto com as crianças. Eu tenho aqui uma filha de 10 anos, uma preocupação enorme. Eu não sou contra, não use, não veja. Não, mas tudo com, né, parcimônia. Entenda, converse. Traga esse diálogo aberto com o seu filho. Mostre os porquês. Essa é uma geração que não existe só a imposição. A gente precisa explicar o porquê. Mostre, e eles vão ter essa capacidade de entender. E mais do que mostrar, acho que a gente tem que estar muito atento no que a gente está ensinando para os nossos filhos. Porque é muito fácil a gente falar assim, não, meu filho não faz isso. Não, seu filho faz. Então, nós, pais, temos responsabilidades. Então, se o seu filho está sofrendo bullying na escola, você tem que, sim, chamar o pai dessa criança e trazer essa conversa. Não só colocar no lado. Falar, não, você tem que saber, porque nós, pais, geralmente, não queremos gerar discussões ou desconfortos com a classe. Mas eles não querem falar, às vezes. Né? E não querem falar, mas nós, pais, temos essa responsabilidade. E não é aqui trazendo uma bandeira do tipo, eu vou defender o meu filho. Não é defesa, é ensinamento. Porque mudou. A sociedade mudou, o bullying mudou. Então, a gente tem que trazer isso muito forte. Obrigada mesmo por tanta provocação. Agora vem Neil Armstrong me perguntar, e você, Marina Machado, expert em comunicação, liderança e felicidade no ambiente de trabalho. Marina Machado, o que você acha sobre essa questão? Obrigada, Neil Armstrong, amo-te. Responsabilidade é uma palavra muito forte, porque existe uma responsabilidade do quanto você gera e tem uma responsabilidade do quanto você deixa entrar. Então, quando eu posto, eu estou gerando. Eu posso gerar um conteúdo simpático, antipático, agressivo, positivo. Eu posso fazer comentários que vão gerar dor no outro e posso gerar comentários que vão gerar felicidade no outro. A que custo tudo isso? Ele é uma responsabilidade sua. Agora, é uma responsabilidade sua também o que você deixa entrar. Porque o que acontece nas redes sociais, os comentários que vêm não são sobre você. São sobre a outra pessoa. Aquilo a gente ouve e é duro sentir, e eu já senti nas redes, eu tive um meme horroroso que há muitos anos aconteceu, e eu grávida do meu filho, o povo causando horrores, enfim, e aí eu fiquei num choque, assim, e eu fiquei tão sentida, mas aí depois parei e falei, eu comecei a apagar as pessoas, eu falei, mas espera, mas não é sobre mim, é sobre elas. E muito dessas pessoas que se colocam simplesmente para sair enchendo a paciência dos outros são os tal dos haters. Então, tenha a responsabilidade e a clareza de que você também não precisa deixar entrar essas coisas. E assim você se protege. Tem a responsabilidade no conteúdo que você consome, no conteúdo que você gera e naquilo que você deixa para dentro. Eu entendo que se você fizer essa tríade, assim como nós, você tem mais chances... São 4. 3 mais 1, vai. É um F-My-Brainer total, né, Xandunker. Mas eu acho que você tem boas chances aí de ter mais saúde mental nessa navegação das redes. E agora passo a palavra para o nosso quarto integrante desta mesa, nosso F-My-Brainer, não é de carteirinha, é de canequinha, porque ele tem caneca agora dele, ok? Christian, você para finalizar. Eu não resisto a continuar o diálogo e comentar o que você falou da responsabilidade, que eu acho é um primeiro passo decisivo. Ela trata uma coisa patológica que vem antes da responsabilidade, que chama culpa.
Ou seja, nós vivemos parece que não, uma sociedade da culpa. Mães que o digam. Tivemos um episódio sobre desempenho isso, Christian, sobre culpa. E direita e esquerda adoram, enfim, de quem é a culpa. Isso, enfim, a gente precisa superar. E a superação da culpa, eu acho que passa pela responsabilidade, né? Quer dizer, de que estamos juntos e que, bom, há projeções e etc. Mas eu acho que a gente pode mais que a responsabilidade, né? Quer dizer, não basta ser, assim, não racista. A gente tem que lutar contra o racismo. E isso depende de uma atitude de implicação. Ou seja, eu não estou sendo afetado, ninguém me perturbou, mas eu vou lá assim mesmo. Ou seja, eu não estou reduzindo os meus poluentes, cuidando da água e tal, estou fazendo a minha parte responsável, mas isso não basta. Eu tenho que fazer alguma coisa para que outras pessoas, para que, sei lá, isso ganhe força, engajamento. Então, acho que são 3 atitudes que a gente precisa, assim, uma escala de evolução, da culpa para a responsabilidade, da responsabilidade para a implicação. E aí, eu vou voltar numa palavra, eu sou um chato mesmo, que ela lançou, que é uma palavra que devia ser abolida, desculpa, porque eu acho que junto com ela vem todo um universo sintético do que é a internet, do que são as redes sociais, né? Vem junto uma teoria do sofrimento, vem junto uma disposição ético-moral, e que a gente adotou, né? Justamente adotou e popularizou, porque ela fala muito bem disso. Chama-se gatilho. Gatilho, em primeiro lugar, é uma coisa que está no revólver. Segundo lugar, o gatilho, ele é uma reação. Então, eu não consigo fazer nada porque aquilo me afetou de tal maneira que eu reajo. Vamos lembrar do Spinoza, tem 2 tipos de pessoas, as que reagem e as que agem. Agir significa, se fui afetado, 1, 2, 3, pensei, raciocinei, me impliquei, elaborei, com o outro, resposta vem em seguida. Ou seja, a ideia de que nós somos passivos diante de estímulos do mundo que desencadeiam em nós, cerebralmente, respostas que são gatilhos, é a descrição do problema, não é um antídoto para o que a gente quer. Ou seja, menos armas, menos gatilho, a gente precisa de uma outra imagem para como a gente funciona. A gente não funciona à base de gatilhos. Eles existem, eles são reações, mas eles não são o que a gente quer. Né? Calcanhar de Aquiles. Interessante, muito interessante isso. Sorry, muito. Lu. Gente, é aprendizado aqui, né? Pelo contrário, eu fiquei pensando como a gente muitas vezes, usa errado, né? A aplicação da palavra, quando ele falou assim, não, o gatilho da arma que você só traz quando você tem, é uma reação, né? É uma ação, na verdade, né? Atirar. Então, o gatilho... É que a gente usa gatilho como disparou, reativo. Como disparo. Como disparo. Mas super, acho que é isso. Nossa, a gente está aí para... Estamos aqui para aprender também. Sim, não tenha muito dúvida. Bom, maravilhoso. Olha, gente, com muito esse obrigada. pensamento assim, que certeza agora o Christian fucked our brains. Fuck my brain. Eu coloco que se você quer cenas dos nossos próximos capítulos ou quer saber dos capítulos anteriores, os nossos últimos episódios, primeiro que a gente coloca os descritivos sempre aqui na nossa página, né? Então você pode ver aqui embaixo, tem todos aí os nossos últimos episódios e tem episódio pra dedéu. Lembrando que na segunda temporada sempre com entrevistados de ponta, empoderadíssimos. Lembro a todos vocês. Peço que você que ainda não se inscreveu, que você se inscreva agora. Essa é a oportunidade. Tá aqui, é fácil, é um clique. É só se inscrever. Compartilhe também. Vamos lembrar aqui as nossas redes sociais no Instagram, @fmy.brain. No YouTube, @canal FMyBrain. E no Spotify, só @FMyBrain. Super simplesinho. Leve a nossa empresa, leve a FMyBrain para a sua empresa também, porque a gente trabalha com workshops, a gente trabalha com palestras e podcasts dentro da empresa personalizados. É muito rico. E a gente está aqui a um clique de distância, né? Pelo amor de Deus, é só um clique ali. É isso, Christian, meu querido, muito obrigada. Muito Nath, obrigada. Lu, Muito obrigada. obrigada. Que delícia. Foi um prazer. Foi incrível. Muito legal. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.